sou Adriana, sou professora da UFPR e foi pedido a mim aqui que eu ajudasse aqui nessa parte. Então, para algumas de vocês, talvez não tenham participado desde o início, né? Desde o primeiro encontro do fórum. Então, a gente vai contar uma historinha muito rápida, né, para que vocês também conheçam um pouco, né, como que esse espaço foi construído. Então, sejam todas e todos bem-vindas e bem-vindos. É com muita satisfação, né, que Guaratuba nos recebe para o terceiro encontro do Fórum Permanente dos Conselhos Municipais de Direitos das Mulheres e Coletivos do Litoral do Paraná. O Fórum se constituiu em novembro de 2023, no município de Matinhos, tendo como objetivos estabelecer estratégia para fortalecimento da rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, estimular a implementação de conselhos municipais dos direitos das mulheres nos municípios faltantes. Em 2023, faltavam 4 municípios do nosso litoral que não tinham, né, os conselhos ainda organizados, instituídos. Contribuir para o fortalecimento dos conselhos municipais existentes e promover o protagonismo de ações e democracia participativa. A construção desse espaço de organização contou desde o início com a adesão de associação de moradores, movimentos sociais, coletivos de mulheres, representantes do Poder Executivo e também do Legislativo, através principalmente das Procuradorias da Mulher, né, que é uma coisa recente. A segunda. Oi? Alô? Vou continuar. Sou professora, tenho que falar. A segunda reunião do Fórum, ela ocorreu em Paranaguá. E também em novembro de 2024. Então é bem importante, assim, porque ontem, né, a gente viu o 25 de novembro, uma data muito importante, né, de enfrentamento à violência, e nós, então, desde o início, nos reunimos em novembro, também alusivo a essa data, demarcando, né, nosso posicionamento de enfrentamento à violência contra a mulher. Na ocasião, já no ano passado, em novembro, apenas Guaraqueçaba, que ainda não havia instituído o Conselho. Então, a gente avançou bastante, né, de um ano para o outro. Uma outra questão: os 7 municípios do litoral estiveram presentes e cada um, naquele momento, no ano passado, já expôs de forma como que estava organizada a política para as mulheres, principalmente com relação à violência contra a mulher. E daí a gente teve a presença, na ocasião, do Conselho Estadual, através da presidente, Ivanete Xavier, e de outras 2 conselheiras, Maria Isabel, que é membro, né, da União Brasileira de Mulheres, e a Carmen Ribeiro, que é da Rede Nacional Feminista de Saúde. E a presidenta Ivanete, na ocasião, fez uma palestra para nós sobre a luta das mulheres negras no litoral do Paraná. E uma outra coisa bem importante, né, dado que a gente tinha acabado de ter os resultados das eleições, nós elaboramos uma carta compromisso enviada a todos os prefeitos, prefeitas eleitas, né, demarcando o nosso interesse, a nossa preocupação e solicitando o compromisso, né, dessas pessoas recém-eleitas nessa luta, né, de políticas para as mulheres. Então, hoje, com relação ao terceiro encontro, né, eu já passo aqui de pronto a Grazi, que então ela faz, eu fiz só a historinha, e já que chegamos no hoje, passo para a Grazi. Obrigada. Bom, boa tarde novamente.
Eu sou a Grazi, estou presidente do Conselho da Mulher aqui de Guaratuba e agradeço a presença, né, de todas aqui, de todos os municípios. Bom, em sua terceira edição, podemos afirmar que os 7 municípios realizaram suas conferências municipais, conferências livres, em 2025, e que Guaraqueçaba já chegou? Não chegou ainda, mas vai vir. Está em processo de constituição do Conselho Municipal de Direitos das Mulheres. Assim, nesse encontro, temos como objetivos contribuir para a tessitura da rede de proteção das mulheres do litoral do Paraná, socializar as experiências vivenciadas pelos 7 municípios do litoral referente à realização das conferências municipais de direitos das mulheres, bem como os resultados da Conferência Estadual e Nacional ocorridos no segundo semestre de 2025, demarcar a mobilização alusiva ao dia 25 de novembro, Dia Internacional de Luta pelo Fim da Violência contra a Mulher. Frente a essa memória, temos a alegria de constatar que o Fórum tem se constituído um espaço de articulação e mobilização. A temática desse ano será Tecendo a Rede de Proteção das Mulheres do Litoral do Paraná, objetivando estimular ações conjuntas entre os municípios na promoção, prevenção e enfrentamento da violência contra as mulheres, bem como um avanço da formulação e desenvolvimento de políticas públicas para as mulheres em todas as diferenciadas dimensões: saúde, educação, trabalho e renda, habitação, cultura, lazer e segurança. O evento é alusivo ao Dia Internacional da Luta pelo Fim da Violência contra a Mulher. A data tem o objetivo de alertar a sociedade sobre os casos de violência e maus-tratos contra as mulheres, de acordo com as estatísticas. 1 em cada 3 mulheres sofre de violência doméstica. A violência contra a mulher é uma questão social e de saúde pública, não distingue cor, classe social, econômica e está presente em todo o mundo. Antes de chamar a nossa vice-prefeita para dar as boas-vindas, eu quero destacar e agradecer a presença da procuradora e vereadora, procuradora da mulher aqui de Guaratuba, Sandra Petipaglia, vereadora, do Israel Montezuma, assessor do deputado Moura, da Adriana Oliveira, professora da Federal, da dona Elceli Franklin, presidente da ABCMI, Associação Brasileira dos Clubes da Melhor Idade, e também da Natane Borges, presidente do CMDM Matinhos. Se ficou faltando alguém, por favor, eu peço para vir aqui na lateral depois que a gente coloca e agradece a presença. Bom, então, para dar as boas-vindas aqui como cidade anfitriã, eu chamo a vice-prefeita, secretária da Educação, representando o prefeito que está em viagem, Evani Justus. Boa tarde a todos. Estou muito feliz de estar aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Pena que a nossa primeira e secretária do Bem-Estar Simone, nosso prefeito, estão em viagem, mas tenho certeza que eles estão felizes por esse momento. Hoje eu vim dar um depoimento para vocês. Sabe? Como Deus é maravilhoso. 1 ano e meio se passou e hoje eu tenho essa alegria. A nossa vereadora Sandra me acompanhou num dos momentos mais tristes da minha vida. Não é só mulher pobre, negra, preconceituosa que sofre violência. Eu sofri 2 violências, física e mental, em menos de 30 dias, por causa do maldito poder da política. Me chamaram de vagabunda, jogaram em cadeira em cima de mim. Tem umas pessoas que estavam lá que fizeram que não viram, que hoje estão vendo. Porque Deus me deu a vitória de estar aqui para contar para vocês. Todas as portas se fecharam para mim. Só a imprensa, sensacionalista, queria falar comigo. Eu não usei imprensa para isso. Por quê? Porque nós podemos misturar politicagem com coisa séria. Era o momento, nós éramos uma pré-candidata a vice-prefeita, a doutora Sandra estava comigo no evento e muitos assistiram. Eu liguei para o Conselho Estadual, não me retornaram. Para o Conselho Municipal, que era a vereadora Maria Presidente, Deus o livre, ela conhecia o agressor, as tribos se protegem. Mas eu tenho orgulho de ver que vocês continuaram, mulherada.
Nós não podemos ter medo de nada. Nós juntas somos fortes. Eu estava conversando há pouco, eu estou muito feliz que nesse ano muita coisa melhorou, muita coisa evoluiu, né? Tem a Vai da Casa da Mulher, políticas públicas maravilhosas, o nosso município engajado, com a mulherada forte. Estou vendo a Beatriz ali, que também sofreu muito, né, Vera, ver você. Né? Nós somos prova dele. E eu vou continuar sofrendo. Sabe por quê? Tem uma coisa que faz uma diferença numa mulher, que é difícil dos homens superarem: coragem. O homem se afina para coragem. Eles ficam doidos quando você tem coragem, que eles gostam de mandar na gente. Pena que o meu marido, eu falei que eu vinha fazer depoimento, ele falou que vinha com você. Eu não sabia que eu ter os meninos. Falei, mas você vai ficar sabendo, você vai ficar sabendo. Então, meninas, vamos à luta. Não vamos ter medo de falar a verdade. Demora. Eu levei um ano e meio para me falar. Mas eu nunca desisti. E nunca, e vou dizer o mais grave para vocês. Quando eu via matérias, eu essa mulher até frouxa, certo? Que eu já vou para o braço, tem um jeito muito assim. Gente, o que aconteceu? Quando é teu sangue, você não faz. Quando o meu primeiro agressor não era meu sangue, eu fiz um BO, fui na polícia, tomei. O segundo, quando ele tentou ir para cima de mim, começou a me xingar, eu peguei nas mãos dele, abracei e falei, não faça isso que eu devo. E eu não tomei uma outra atitude. Por isso eu entendo que tem mulheres que amam seus companheiros e elas, na hora, você fica sem ação. Eu pré-julgava. Eu passei por essa experiência, nunca mais pré-julgo ninguém. E hoje eu me entendo. Mas nós não podemos só entender, nós temos que ajudá-las a enfrentar todo esse preconceito. Né? Eu fico muito feliz de chegar um tempo de eu poder contar isso para vocês. Uma excelente meu, que daqui saem ideias maravilhosas. É lindo de ver os 7 municípios juntos, porque nós juntos somos fortes em tudo, meninas, em tudo. E estou feliz pela evolução. Estava trocando uma ideia ali, e vai, cada ano, no próximo ano vai estar melhor, e vai estar melhor, e vamos sempre ter coragem. É difícil. Eu nunca imaginei, eu passei dias, eu estava andando, eu escutava aquilo, vagabunda, pá, cadê esse menino? Foi triste, foi muito feio. Mas como que a gente dá o troco? Tem uma coisa que é sagrada e ninguém conta mentira, que chama-se voto. Quem deu o troco foi o povo para essas duas pessoas que tentaram me agredir. Eu tenho a chance de dar de novo em breve. Muito obrigado, desculpe meu desabafo, mas eu saio daqui com meu coração mais leve e que todas vocês tenham essa coragem. Eu tenho certeza que tem muita mulher guerreira forte aqui. Um beijo, uma excelente reunião para nós. Feita, né, pelas suas palavras, pelas boas-vindas. Então, como no ano passado a gente programou, né, uma fala muito rápida dos municípios, principalmente porque temos novamente a alegria de ter conosco representantes, uma representante do Conselho Estadual e uma representante da Secretaria Estadual das Mulheres, a CEMIP. Então, também, né, prestigiando, né, essa presença, a gente achou que seria interessante que os municípios falassem muito rapidamente, que a gente combinou que seria rápido mesmo, como que está organizada, né, a rede do seu município, quais são os avanços, quais são as expectativas e, principalmente,
o que se vislumbra de ações articuladas entre os municípios. Porque isso é uma coisa que a gente pode avançar em muito. Então, nós já nos articulamos previamente, então já vou chamar as pessoas que vão falar em nome dos seus municípios. E daí eu peço para que elas se coloquem, né, aqui na frente. A gente não chegaram todos ainda, a gente sabe que tem algumas pessoas ainda na balsa, né, mas vão chegando, e daí assim que chegarem também tomam assento, tá? Então, nesse momento, eu chamo a Ariane Fernandes de Oliveira, que vai falar por Guaratuba. A Itamar Maurício dos Santos, que vai falar por Antonina. Josimere do Silva Lucelli Pulsis, por Morretes. Natane Borba, que vai falar por Martins. Então, a gente já sabe que por Paranaguá vai ser a Matsuko, que muitas aqui conhecem, né? E por Pontal e... É a Silvia, mas também não chegou ainda. Já chegou? Opa! Que ótimo! Então, sim, então a Silvia representa, fala por Pontal do Paraná. Então só falta agora Guarapiçaba e Paranaguá, ok? Então, conforme combinado, já passo então para a Ariane. A ideia é que a gente faça um corrido assim, né? Todos os municípios e daí depois, né, a gente vai ter momentos, né, para outras interrupções, ok? Aí eu vou ser a chata do relógio, tá? Uma boa tarde a todas e todos. Primeiramente, quero me apresentar, eu sou a Ariane, eu construo o coletivo feminista Juntas desde 2021 aqui em Guaratuba. Também sou conselheira, estou como conselheira municipal dos direitos da mulher. É um prazer estar aqui hoje. Gostaria também de fazer aqui o meu cumprimento às conselheiras de todos os municípios do litoral presentes, às companheiras de coletivos e movimentos que fortalecem essa luta. É uma honra receber vocês para o 3º Fórum aqui em Guaratuba. E não é coincidência estarmos reunidas hoje, dia 26, na sequência de uma data tão importante. No dia 25 de novembro, ontem, não é uma data qualquer do calendário, é um dia marcado por sangue e por resistência. Nesta semana do Dia Internacional de Eliminação da Violência contra Meninas e Mulheres, relembramos a coragem das irmãs Mirabal, Pátria, Minerva e Maria Teresa, 3 mulheres que em 1960, na República Dominicana, foram brutalmente assassinadas por ousarem lutar contra uma ditadura. Elas não se calaram diante da violência do Estado. E é por causa delas, e em memória delas, e de tantas outras que perdemos todos os dias, que estamos sentadas nestas cadeiras hoje. Nós estamos aqui para garantir, ou ao menos tentar, que o sacrifício delas não seja em vão e que nenhuma menina ou mulher de Guaratuba ou do nosso litoral continue tendo seus direitos violados. Minha fala hoje é um misto dessa memória de luta, celebrando nossos avanços locais, mas também trazendo um alerta sério sobre nossas fragilidades atuais. Para entender o cenário de Guaratuba, precisamos olhar para trás. Nós tínhamos uma lei sancionada desde 2016. Criando o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Mas, por 8 anos, essa lei foi letra morta.
o Conselho não foi implementado. Essa história mudou apenas em 2024 e mudou por força da sociedade civil organizada, inspirada na mesma coragem daquelas que vieram antes de nós. Pois através de um ofício encaminhado pelo coletivo feminista Juntas do Aratuba, a Secretaria de Bem-Estar, e aqui cito a nossa ex-secretária da pasta, Maricel, que nos recebeu e demonstrou preocupação e deu seguimento à implementação do Conselho por meio de uma reunião ampliada ocorrida em 26 de março de 2024. A partir de então, ocupamos esse espaço. Mulheres de vários segmentos, entidades foram eleitas. Do lado governamental, tivemos as nomeações da administração, inclusive com a substituição de algumas conselheiras ao longo desse curto período, assim como uma rotatividade nas vagas da sociedade civil. Mesmo com pouco tempo de vida, já fizemos história. Realizamos a primeira Conferência Municipal dos Direitos da Mulher de Guaratuba, onde debatemos demandas urgentes e, pela primeira vez, nossa cidade enviou delegadas da sociedade civil e do governo municipal para a 5ª Conferência Estadual das Políticas Públicas para as Mulheres. Isso é ocupar espaço de poder. O Conselho tem sido também extremamente ativo e propositivo e inova nos temas e debates. Procura trazer o problema e indica, dentro das suas atribuições, a solução possível. O Conselho teve iniciativa e realizamos atividades do Agosto Lilás, tanto no passado quanto neste ano. Também marcamos presença na caminhada do meio-dia, ocupando as ruas e mostrando a força da nossa mobilização, tanto ano passado quanto agora em 2025. Além disso, inovamos com a ação de pinturas de ecobags. Nessa atividade, criamos um espaço seguro onde as mulheres podem colocar seus pensamentos na arte, fazendo trocas ricas de informações sobre seus direitos, sobre as questões de gênero e sobre as violências que tanto afetam a todas nós. É um momento de conscientização e afeto construído pelas nossas mãos. Fruto de todo esse trabalho e debate intenso dentro do Conselho, bem como com o apoio da atual gestão, conquistamos a criação de um organismo de política para mulheres, um OPM, na forma de uma coordenadoria da mulher. Isso é um avanço inegável que precisa ser reconhecido. Porém, como conselheira, preciso ser realista e transparente. A criação da coordenadoria, no papel, não resolve a vida das mulheres que estão na ponta. Hoje, esse órgão ainda está em fase de adequações, aguardando espaço ocupado, imobiliário. Sabemos que o trabalho que virá pela frente não será simples e exigirá estrutura real, não apenas nominal. E aqui entra o meu diagnóstico enquanto conselheira e também a nossa preocupação atual enquanto conselho. Temos sentido na pele a dificuldade de fazer certas pautas fluírem dentro da máquina pública. Muitas vezes, nós, conselheiras, acabamos agindo na tentativa de suprir a ausência de uma estrutura executiva consolidada. Isto porque, ao longo dos anos, não tivemos a preocupação do poder público, e não falo de gestões em específico, para implementar uma rede de proteção à mulher na nossa cidade. Mas a nossa boa vontade não basta. Não se faz política pública para mulheres sem orçamento. Manifestamos aqui profunda preocupação com a efetividade das ações para a rede de proteção. Para que as políticas cheguem de fato às meninas e mulheres, precisamos do apoio restrito da administração pública, especialmente na utilização do fundo municipal e outros recursos necessários, desde com transparência e eficácia. Sabemos os procedimentos internos, porém, quando se trata das violências de gênero, a urgência bate às portas. Nós temos a lei, temos o conselho, temos a coordenadoria e temos o fundo. Mas a pergunta que fica é: nós temos um fluxo de atendimento? Ao que tudo indica, não temos e precisamos pautar isso com urgência, assim como já discutimos em nossas reuniões no conselho. Precisamos ser honestas. Existe uma falha evidente nas redes de proteção e isso não é uma exclusividade de Guaratuba. Aqui o fluxo de atendimento ainda não existe de fato, mas agora está sendo objeto de debate intenso entre conselho e coordenadoria. Esperamos e cobraremos que ele seja implementado e de forma efetiva e urgente, integrando todos os órgãos competentes. Quero fazer aqui uma reflexão
reflexão profunda para todas nós. Quando uma mulher é vítima de feminicídio ou sofre outras violências de gênero, existe um único culpado? Será que a falha é apenas individual ou é também uma falha sistêmica da nossa rede? Será que a rede de proteção realmente garante a segurança para meninas e mulheres? Talvez a resposta esteja na nossa incompletude das ações. A proteção não pode ser apenas reativa, é preciso de fato um avanço urgente em ações voltadas aos agressores. Enquanto não enfrentarmos a raiz do problema, responsabilizando e reeducando quem comete a violência, estaremos apenas enxugando o gelo de vidas destroçadas. A rede só será efetiva quando impedir que a mão do agressor se levante e não apenas quando acolher a mulher já ferida. Para encerrar, deixo aqui nosso compromisso e nossa exigência. Não aceitaremos mais políticas de fachada. Queremos o fundo executado, a rede integrada e o fluxo de atendimento na rede de proteção funcione. Que este encontro fortaleça a nossa união regional para que em Guaratuba e em todo o litoral a vida das mulheres seja de fato prioridade no orçamento público e para o poder público. Por fim, gostaria de citar um trecho da fala de Simone de Beauvoir em O Livro O Segundo Sexo, que fala: os opressores não seriam tão fortes se não houvessem tantos cúmplices entre os oprimidos. Isso porque é notório, infelizmente, a existência de mulheres que apoiam agressores e que na prática não se importam com a rede de proteção para meninas e mulheres e se colocam de forma silenciosa. Essa neutralidade e o silêncio corroboram com uma estrutura machista e patriarcal que perpetua a violência de gênero. Por isso é salutar que os encontros como estes sejam pautados com total liberdade para as discussões, a fim de que possamos de fato elencar alternativas e proposições efetivas para promover a mudança no campo da proteção às vítimas de violência de gênero. Muito obrigada. A Secretaria da Mulher ela deu uma alavancada com relação